Pessoal, essa semana a gente vai fazer algo totalmente diferente, tá? Se a gente fosse seguir o calendário, a gente está entrando no feriado de Pêssar, a gente deveria falar sobre o simbolismo, mas eu já tenho vários vídeos sobre isso, tá? Aliás, você pode pesquisar aí, acho que o simbolismo já está bem explicado, e o que tem de novidade, na verdade, é que a gente está ainda de quarentena, né? Coronavírus ainda por aí, eu vejo ainda muitas pessoas preocupadas em ficar em casa, tentando lidar com a situação, e eu tive uma ideia, não sei se é boa ou não, você me fala aqui no vídeo, mas eu pensei em animar um pouco esse momento e fazer essa semana vídeos dedicados ao humor judaico, tá? A gente sabe que o humor judaico é um humor bem forte, parece que existe uma relação intrínseca entre humor e judaísmo, né? Então eu resolvi arriscar e falei, vamos fazer uns vídeos sobre piadas, tá? Repito, se não ficar bom, vocês me avisam, não tem problema, a gente muda, tá? Mas eu vou pensar aí em contar umas 4 piadas por dia, e essa semana vai ser um pouquinho diferente, tá? Piadas dos mais diversos assuntos. Primeira piada que eu queria comentar, que eu queria contar, é o seguinte: tinha 2 rabinos discutindo um problema seríssimo que eles tinham na sinagoga deles. Os dois tinham o mesmo problema. A sinagoga estava infestada de rato. E aí os dois super preocupados, um dia se sentam para conversar, começam a debater, né? E aí pensam nas soluções. Um dos rabinos pega e fala, bom, eu fiz o mais tradicional possível, né? Tinha lá os problemas de rato, a gente ligou para uma dedetizadora, exterminadora, eles vieram, puseram lá o veneno, a gente nunca mais viu os ratos. E outro rabino falou, sua ideia é muito boa, mas eu fiz algo muito mais simples, muito mais barato. Aí outro rabino ficou espantado, né? Falou, como que você fez? O que você fez? Ele falou, a gente falou para todos os ratos que no dia seguinte tinha oração às 6 da manhã, pronto, nenhum rato mais apareceu, a gente nunca mais viu os ratos na sinagoga. Segunda piada. Tinha os seus racídicos, né? Só para aqui um contexto, os racídicos eles sempre são muito ligados ao rebbe deles, né? Ao líder espiritual deles. Então tinham 3 racídicos discutindo e cada um falando sobre qual rebbe era o maior, qual dos seus rebbes era o maior. E aí o primeiro começa falando o seguinte, o meu rebbe é muito poderoso. Um dia ele estava indo com os alunos dele, né, para um certo lugar, apareceu lá um lago, tinha uma região toda alagada, meu rebbe pegou um guardanapo, fez assim, né, balançou o lenço, de repente tinha lago de um lado, lago do outro lado e sem lago no meio. Eles passaram tranquilamente, não precisaram se sujar, não precisaram se preocupar em como atravessar o lago. Aí o segundo pega e fala, isso não é nada, meu rebbe é muito mais poderoso. Um dia ele estava fazendo uma viagem com os alunos dele, muito mais longa, e no meio do caminho apareceu uma montanha que eles não sabiam que tinha, né? E aí meu rebbe, a mesma coisa, pegou um guardanapo, fez assim com a mão, de repente de um lado era montanha, de outro lado era montanha, no meio não tinha mais montanha. Aí o terceiro falou, vocês não sabem de nada, para com isso, o meu rebbe é muito mais poderoso. Um dia ele estava andando com todos os alunos, todo mundo morrendo de fome, uma pobreza, falta de dinheiro, uma pendura só, né? E aí eles estavam andando e encontraram uma carteira cheia de dinheiro. Só que era Shabat, e aí eles não podiam pegar o dinheiro. Mas meu rebbe nem hesitou, ele pegou um guardanapo, fez assim com a mão, de repente era Shabat de um lado, Shabat do outro, e no meio não era mais Shabat. E aí pôde pegar a carteira. Bom, outra, pensando aqui na época pré-Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha ali, já nazista, mas ainda não com a Guerra Mundial, anos 35, 36, um judeu resolve fazer uma viagem, pega lá o trem, né, e aí começa a ler o jornal, tal, o jornal judaico local, e uma hora da viagem ele abaixa assim o jornal e vê que no banco de frente estava o outro amigo dele, judeu, só que ele não tinha reparado, né, ele estava olhando o jornal. E aí, para surpresa dele, o amigo dele judeu está lendo o jornal nazista local, não está lendo o jornal judaico, né? E aí o primeiro cara fica indignado e fala assim, não acredito, primeiro, que bom ver você aqui, legal, mas segunda coisa, você está lendo o jornal nazista? Eu não acredito nisso. Aí o segundo cara muito calmamente fala assim, mas é claro que eu estou lendo o jornal nazista. Me diz uma coisa, no seu jornal, aposto que as notícias são o seguinte, os judeus foram mortos na Rússia, teve conflitos entre os judeus e os palestinos, os judeus estão se assimilando na América, cheio de problema. Já no jornal nazista, eu estou lendo aqui,
a gente controla os bancos mundiais, a gente é milionário, a gente está no controle do poder e do Estado, a gente está controlando as artes. Eu prefiro ler o jornal nazista, que eu me sinto muito melhor. E aí, uma outra, né, só para a gente encerrar também nesse sistema de política, né, conflitos políticos, agora não no nazismo, na época do comunismo, lá na Rússia, na verdade, né, soviéticos e tal. A gente sabe que tinha muito judeu comunista, enfim, e os judeus no comunismo também eram muito encarados como os inimigos da pátria, né? Só dando um contexto histórico para a piada fazer mais sentido. Os judeus eram culpados de tudo. Então um dia o Rabinovich, né, chega lá no conselho soviético da região dele e fala assim: eu ouvi falar, estão dizendo por aí que nós judeus vendemos a mãe Rússia para os nossos inimigos e para o capitalismo, é verdade? Aí o líder soviético fala: é verdade, vocês judeus fizeram isso mesmo, vocês acabaram com a mãe Rússia, venderam a mãe Rússia. Aí o Rabinovich fala: muito bem, então eu quero saber cadê a minha parte do dinheiro. E é isso, por hoje é isso, pessoal. Se a ideia foi boa, vocês me digam, se não foi boa, vocês me falam sem medo nenhum, tá? E se a ideia foi boa, amanhã eu volto com mais algumas piadinhas, mais umas 4 piadas, e vamos tentar fazer essa semana um pouquinho mais leve, um pouquinho mais alegre, nesse momento de quarentena, tá bom? Um bom dia a todos, um beijo grande e tudo de bom.